Começando mais um papo na redação pelas redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Hoje começamos a cobertura oficial das eleições 2024, entrevistando aqueles que já se manifestaram como pré-candidatos ao Executivo Municipal. Temos o prazer de receber hoje aqui em nossa redação o ex-prefeito Carlos Aimar. Obrigado pela sua presença. Obrigado, uma oportunidade maravilhosa, obrigado pelo carinho, seu primeiro, né? Espero também que quando abrirem as urnas eu também seja o primeiro. Gostaria de registrar que dos 5 pré-candidatos que foram convidados a participar, 4 confirmaram presença. O ex-prefeito Carlos Aimar, o vereador Alemão, que estará aqui em nossa redação no dia 27 de novembro, o ex-vereador Cauã, que também estará aqui no dia 4 de dezembro, e a ex-prefeita Lili Aimar no dia 11 de dezembro. O prefeito Rodrigo Andrade não confirmou presença. 5 datas foram oferecidas a todos os pré-candidatos, sendo que cada um escolheu a que melhor coube em sua agenda. Não foi imposta nenhuma data a nenhum dos pré-candidatos. Todos tiveram o mesmo direito de escolha. As datas, é bom que se diga, foram reservadas de acordo com a opção de cada um. Então vamos começar a nossa primeira entrevista. A entrevista terá duração de até 40 minutos. Pode ser que acabe antes, ou dependendo do que se tiver para falar. E depois, no final, o senhor terá 5 minutos para se dirigir à população. Tranquilo. Combinado? Então, podemos disparar o cronômetro, por favor. O senhor se apresenta como pré-candidato, afirmando que concorrer às eleições municipais. Mas o senhor está apto para registrar sua candidatura, caso realmente seja o candidato? O que você chama de apto? Apto em condições legais? Legais. Apto sou, desde sempre. Não tenho nenhuma condenação transitada e julgada, não tenho nenhum processo criminal em andamento que impeça a minha candidatura. O processo que eu respondi fui absolvido no seu principal teor. Estou super apto, não só apto legalmente, mas apto como cidadão e dono das minhas condições plenas de exercício de função. E que garantias o senhor oferece ao seu eleitor, caso ele queira votar no senhor, que ele não vai perder o voto? Isso é qualquer um entrar aí na certidão de quitação eleitoral nesse momento, né? A redação podia fazer esse exercício, eu passo os dados, se quiser que eu faça aqui, eu faço também. Ao vivo. Quer fazer ao vivo? Não precisa, é a sua palavra. Não, minha palavra não, vamos fazer. Eu perco meu tempo para ganhar o tempo. Certo. Tá bom? Podemos fazer? Podemos fazer. Então vamos lá. Deixa eu primeiro ligar a internet aqui, porque eu havia desligado. Vamos lá. Você entra no YouTube, no Google, e escreve quitação eleitoral. Muito bem. Certidão de quitação eleitoral. Você clica na certidão de quitação eleitoral. Se puder falar com essa câmera. Vamos falar nessa. Aí você marca aqui, quitação eleitoral, emissão de certidão. Você clica no emissão de certidão. Aí você põe aqui, Carlos Aimar, já está no jeito, CPF 042-854-12837, data de nascimento 17/02/1963. Tudo bem? Nome da mãe, Lélia Surur Bechara. Nome do pai, José Bechara. Ok? Está aqui. Tudo bem? Meus dados. Aí você põe no emitir. Põe perto da câmera. Está aí constando, nada consta. Apto. Quitação eleitoral significa não ter nenhuma ocorrência que impeça a candidatura. Inclusive o teor da certidão diz o seguinte: o conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, salvo quando facultativo o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral, em caráter
definitivo pela Justiça Eleitoral. Plenitude de gozo político significa decorre da inocorrência de perda de nacionalidade, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, interdição, incapacidade absoluta, condenação criminal, certo, ou qualquer outra ação de condenação de improbidade administrativa transitada em julgado. Então está aí no... Você colocou aí? Está apta. Apto. Ok? A sua condição apta. A condição apta. Moralmente, eticamente e legalmente. Muito bem. Agora, o que falam, né? Cada um que responda pelos seus atos. Desde sua chegada a Araçariguama, no início dos anos 90, o senhor marcou seu nome de diversas maneiras. Foi o fundador da Associação Comercial, foi o primeiro prefeito a ser reeleito, mas foi também o primeiro a renunciar. Foi um dos que mais buscou recursos de emendas parlamentares, porém, também teve seu nome envolto em polêmicas, em casos graves que culminaram em prisão. Mas isso vamos falar mais para frente. Minha pergunta é a seguinte: diante de todo esse quadro, qual sua relação com Araçariguama? De que maneira o senhor acredita que o cidadão o vê? Bom, a minha relação com Araçariguama começou no dia 19 de maio de 91, quando eu cheguei aqui num domingo e a cidade estava em festa. Eu achei até que era para mim, mas não era. Era o dia da emancipação da cidade. Luiz Feijó era o dono da padaria, o seu Luiz Feijó, e eu encostei na padaria para tomar um café e perguntei o que é essa festa. Aí a cidade estava se emancipando. E naquele momento eu perguntei quem era aquele senhor de bigodão que estava pulando ali no palanque. Ele falou, ali é o Paraíba. Eu falei, e aquele do lado com cara de bravo? Quem que é aquele lá? Aquele lá é o Moisés de Andrade. Falei, aquele está feliz? O Paraíba está feliz. Por quê? Porque ele vai ser o nosso prefeito. E aquele do lado dele, o senhor falou que o Moisés, está bravo por quê? Não, porque ele quer ser o prefeito, mas não vai. Falei, pô, só tem os dois? Só tem os dois. Ali começou o meu relacionamento político com Araçariguama. E já fui candidato em 92, conforme o seu Luiz Feijó profetizou, que hoje ele é pastor, né? Certo. Ele profetizou que o Paraíba seria o prefeito, o Moisés seria o segundo, e eu fiquei em terceiro. Já fazendo história, com quase a metade dos votos válidos do Paraíba. Em 96 fui candidato, se juntaram Paraíba e Moisés e ganharam por 132 votos. E aí em 2000, Paraíba foi candidato, Moisés foi candidato e o Borg foi candidato. Moisés candidato à reeleição. E eu ganhei dos dois com uma sobra de mais de 1.000 votos dos três, certo, que haviam sido prefeitos. Porque o Borg havia sido prefeito porque ele era vice do Moisés e assumiu quando o Moisés ficou doente. Então a minha relação com essa é uma relação política, mas de muito amor, porque eu faço parte da história da cidade desde o seu primeiro minuto como cidade. No dia que ela se tornou emancipada, eu estava aqui, na Praça da Matriz, onde permaneço até hoje. E como é que o senhor acha que a população o vê? Eu acho que a população me vê como uma pessoa muito polêmica, o meu sentimento. Acho também que a população às vezes me vê como um tanto quanto bravo. Mas acho também que a população me vê bastante como um grande realizador. Porque, não querendo malufar, mas já malufando, eu gostaria de fazer um convite às pessoas, né? Que elas saíssem das suas casas agora, fossem para qualquer lado da cidade, no entorno de 8, 10 quilômetros, e em todos os lados que elas forem, elas vão passar por obras do Aimar. De qualquer bairro que elas venham. Qualquer um dos bairros, das extremidades, você vai passar por obras de Araçariguama. Sejam as 14 escolas que nós construímos, sejam os mais de 60 quilômetros de pavimentações que nós construímos, sejam o complexo de saúde, que era um postinho acabado, destruído e foi transformado num grande complexo de saúde. Hoje, onde funciona o AME, construído por nós, funcionou uma maternidade, quase 3 anos, quase 4 anos, com 0 de mortalidade infantil. Minha filha
nasceu em Araçariguama. Então, as realizações do Aimar prefeito, do Aimar político, são notórias. Só não enxerga realmente quem não quiser. Certo. E aí eu acho que está o meu grande comparativo com os demais prefeitos que passaram por Araçariguama, tirando a Lili, que também fez um grande trabalho. O senhor foi acusado 2 vezes de participar de esquemas de corrupção em prefeituras, uma vez em Mairinque e outra vez em Araçariguama. Como disse há pouco, o senhor acabou sendo detido e preso. O senhor afirma ser inocente nos 2 casos. Como o senhor prova a sua inocência? Bom, primeiro não sou eu que provo, são as sentenças judiciais que provam. No caso de Mairinque, eram na época, em 2012, no dia 12 de setembro de 2012, mas é muito engraçado, porque chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Pelo menos foi para mim na época. Em 448 páginas do processo, eu não tenho meu nome citado. Não tem meu nome citado no inquérito. E eu fui detido porque eu liguei para o Denis, prefeito Denis, e ele não atendeu. Eu liguei para o chefe de gabinete atendeu, e eu perguntei, cadê o chefe? E o chefe era o Denis, uma forma carinhosa de chamar, ele é meu compadre, inclusive. E eu havia trabalhado com ele 1 ano antes dos fatos, como assessor lá em Mairinque. E aí ele fala, não, o Denis está no carro da frente, porque o Denis está dormindo, porque saiu muito cedo para ir para o palácio. Ah, o Marquinhos, é Marquinhos. E você está onde? Eu estou passando em Osasco. Falei, então, por favor, passa aqui em Barueri, na padaria Laville, que eu estou aqui com os mostruários de bandeirinhas para entregar para vocês. Umas bandeirinhas que iam ser feitas. Era 12 de setembro de 2012, período eleitoral. Eleitoral, certo. E aquela ligação foi grampeada. E a doutora Simona, na época, que inclusive hoje está presa por tráfico de drogas, colocou no processo que eu fazia parte de uma quadrilha, porque bandeirinha era o codinome de branquelinha, que era cocaína. E aí foi decretada a minha prisão, minha detenção, para ser ouvido. E eu fiquei 5 dias aguardando ser ouvido. Quando o doutor Luiz Mana Moraes, o Tatu, conseguiu que eu fosse ouvido pela doutora Simona, fui dispensado, sem sequer constar no processo. Então não foi por corrupção em Mairinque? Nenhum. O processo contra o Denis, que ele também foi absolvido, era por fraude de licitação, que ele foi absolvido. Mas eu fui embutido porque eu conversei com o Marquinhos falando de bandeirinha, que foi interpretado maldosamente como branquelinha, e que eu seria membro de uma quadrilha de corrupção para lavar o dinheiro como cocaína, como droga. Um absurdo. Tanto é que esse processo eu nem respondi. Eu fui sumariamente dispensado pela delegada, que viu que realmente havia cometido um erro, que inclusive ela hoje está presa por tráfico de drogas. E a respeito do caso em Araçariguama? Bom, o caso em Araçariguama, para a maioria das pessoas já ficou muito claro. Mas é sempre lembrar que no último dia 14 de outubro próximo passado, completaram-se 4 anos do episódio. Qual foi o episódio? Episódio onde eu fui acusado de receber propina de uma pessoa dentro da prefeitura. Mentira! Tudo mentira. Porque primeiro eu não tinha relacionamento com ela. Segundo, que ela mentiu dizendo que eu queria propina para aprovar um projeto habitacional, de construção de casas ou de lotes. Terceiro, que ela nunca me propôs nada, porque eu nunca tive relacionamento com ela. Não entrei na sala onde ela estava. Ela deixou 14 mil reais, que na verdade não eram 14, depois contados eram 6 mil e pouco, num armário. E depois a polícia chegou e disse que eu estava preso porque o dinheiro era para mim, numa sala que eu nem entrei. Alegando os investigadores que haviam feito uma investigação de 5 meses. Outra mentira, porque não houve investigação nenhuma. Tanto é que bastava uma investigação, uma diligência, uma só. Se eles tivessem tido vergonha na cara, os policiais e delegados da época, de fazer uma diligência, qual seria? Ir na prefeitura perguntar se a pessoa que estava denunciando havia mesmo entregue algum documento na prefeitura. Se eles tivessem feito isso, não teria acontecido nada,
porque ficaria provado que ela nunca entregou nada. Só que demorou 4 anos para provar que ela não entregou nada. E aí eu fui sumariamente absolvido do processo principal, graças a Deus. O processo de concussão permanece, porque nós queremos descobrir os mandantes oficialmente, porque tiveram mandantes para armar aquela situação toda, e que em breve, o 4º episódio, que já foi o primeiro, o segundo e o terceiro, o 4º episódio com o nome dos mandantes vai surgir, porque todo mundo sabe na cidade quem foram os mandantes e quem foram os beneficiados. Eu nunca disse que o prefeito foi mandante, mas eu sempre disse e reafirmo aqui, ele foi o grande beneficiado pela armação que fizeram contra mim, que respingou na Lili, que também foi absolvida, porque não havia nada contra ela, retirando ela de maneira totalmente abusiva do mandato, o que prejudicou demais a reeleição dela. Ela tinha uma reeleição garantidíssima, e aquilo tudo fez com que a reeleição não se concretizasse. Mas, tanto no primeiro episódio, foi uma questão de entendimento processual totalmente indevido, que eu nem respondi a esse processo de Mairink, e no caso do segundo, fui absolvido do processo principal, e espero que a justiça em breve defina realmente, mostre quem foram os mandantes, porque inclusive a mulher que me acusou, golpista, estelionatária, está foragida, porque ela estava aplicando de novo os golpes que ela tentou aplicar em Araçariguama e Osasco. Inclusive a matéria foi retratada por você e também pela Rede Record no programa Balanço Geral. Quando eu disse que ela era golpista e estelionatária, eu estava numa situação muito difícil, né? Preso. Sim. Agora que eu não estou preso, ela é a pessoa procurada pela justiça para ser presa. Golpista, estelionatária, falsária, mentirosa, leviana, que foi parte de um golpe. Suas 2 administrações foram marcadas também por inúmeras obras. Praça das Bandeiras, Parque da Mina, a Mina e o Museu, campo de futebol, isso ninguém pode negar, né? Arena do Rodeio, Praça Santos Dumont, Cine Avião. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua passagem pela prefeitura. Desculpa, eu vou precisar me alongar um pouco nesse quadro de obras, sem aqui parecer soberbo, mas a história precisa ser dita. Nós asfaltamos mais de 70 quilômetros de estrada, com asfalto, não é com concreto não, com asfalto. Estrada da Aparecidinha, Estrada dos Meireles, Estrada Imperial, Estrada do Honda, bairro da Vila Alumínio, Sintra Gordinho, Vila Nova, Vila Real, centro da cidade, inclusive a rua Heitor Bocato, 9 de julho, Eloy Chaves, não é? Asfaltamos aí o Vale da Bênção, asfaltamos aí o Ecoville, asfaltamos vários e vários bairros que eram tidos como impossíveis de serem pavimentados, principalmente o Jardim Brasil, a então Vila São José da época, que é o que é hoje, vamos dizer, comparado ao Santa Ela. Por isso que eu acho que não sou apto, estou legalmente, mas sou apto a realizar obras que para muitos podem parecer impossível. Se eu eleito for, eu vou asfaltar o Santa Ela, porque eu asfaltei o Jardim Brasil, que era pior do que o Santa Ela. Mas naquele tempo moravam poucas pessoas. A prioridade não era como é hoje, por exemplo, do Tanque Velho, por exemplo, do Santa Ela, por exemplo, do Ibaté, do Rio Acima, do Bom Jardim, do bairro da Lagoa. Hoje nós temos outras prioridades, tão importantes quanto eram na época o Jardim Brasil, Vila São José. Então, nós fizemos muito. O gás natural, começamos a estação de esgoto, que você brigou tanto, e fui eu que consegui arrancar da Sabesp, a Lili terminou. Conseguimos arrancar da CPFL a estação de energia, e a Lili terminou, porque os outros pararam a obra. Obras de infraestrutura muito importantes, que dão para Araçariguama uma condição invejável de pensar no futuro. Porque uma cidade não pode pensar só no hoje, ela tem que se projetar para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, como projetar uma cidade para 10, 15, 20 anos se você não tem água? Se você não tem estação de esgotos? Se você não tem energia suficiente? Hoje nós temos uma estação de energia, por exemplo, construída na gestão Carlos Aymar, terminada na gestão Lili, depois de quase 15 anos,
que vale mais de 100 milhões, e que para você ver a grandiosidade de uma obra de mais de 100 milhões de reais, autorizada no governo Temer, com todo o apoio do deputado Baleia Rossi, aqui nós temos que falar de quem conseguiu ajudar a Lili nisso, que abastece com energia o shopping Catarina e o aeroporto Catarina. Então você vê, nós temos energia para 200 mil habitantes, e nós temos pouco mais de 22 mil. Então nós temos sobra de energia, sobra de estação de esgotos para 100 mil habitantes. Então nós temos perspectivas de futuro. Nós temos uma cidade hoje, toda ela com fibra ótica. Carlos Aymar e Lili. Há poucos anos atrás, trazer uma empresa para o distrito industrial significa queimar o seu maquinário por falta de energia de qualidade, não ter água e não ter internet. Hoje nós temos condições plenas de não só dar condições para o funcionamento das que estão aqui, como também propiciar a possibilidade de novos investimentos para a cidade, porque temos estrutura capacitada na cidade para o futuro. E dentro dessas obras que o senhor realizou, o senhor também... Eu não terminei. 14 escolas, Casa da Cultura, Trevo dos 50, dos 51, asfalto da estrada Araçarigama-Pirapora, né? Depois com a Lili agora, Igavetá, Chacaradora, Viçoso, Cine Avião, lá em cima a Estrada Real, Alameda da Mina, Rua Espírito Santo, Rua Minas Gerais. Somados, eu e Lili, nós fizemos mais de 100 quilômetros de pavimentações, e não de concretagens. Não tira o mérito. Concretagem é legal, tira o pó ali da porta do cara, mas não é isso que a cidade espera. A cidade espera obras de qualidade, duradouras. Concreto não é uma obra duradoura, porque daqui a pouco, quando for passar o esgoto e a água, você vai ter que quebrar. E o asfalto você perfura sem danificar. Acabou? Posso falar? A principal obra, hein? 331 mil metros conquistados no Parque da Mina do Ouro, que é o único parque, o maior parque urbano do estado de São Paulo, a 200 metros da Igreja da Matriz. Nós temos esse privilégio, e foi uma área que eu e Lili conquistamos, com mais de 331 mil metros, que vale hoje, Parcos, 150 milhões de reais para jogar fora. Dentro dessas obras, também tiveram alguns problemas, como uma multa ambiental, em que a atual administração, pela informação que tenho, foi ela quem terminou de pagar essa multa. Bom, essa multa é meio que... Você já viu cabeça de bacalhau, não? Você sabe que existe, né? Em tese, mas nunca viu. Bom, eu posso até achar que ela exista, mas eu nunca vi. Nunca mostraram, tecnicamente, fisicamente, esse raio dessa multa. Até porque na época do governador Márcio França e do governador Dória, a Lili e eu estivemos no Palácio e tudo foi negociado, e não eram 4 milhões, eram 600 mil, e mesmo que fosse 600 ou 4 milhões de multas, que a gente não vê, mas dizem que existe, nós ganhamos 150 milhões, né? Então tá bom também, né? Se fosse verdade. Mas aí seria bom o prefeito, quando vier aqui, trazer a multa que ele fala que pagou, né? Ou que o Roque fala que pagou, ou que alguém diz que existe, porque de verdade eu nunca vi essa multa. Eu vi um acordo, um TAC com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 600 mil, que caiu para 120 mil, que foi parcelado e depois foi anistiado no governo Márcio França e no governo Dória. Então, eu desconheço esse valor. Mas se ele existe, seria bom mostrar. Mas ainda que existisse, eu quero frisar que se teve uma multa de 4 milhões para construir o Parque da Mina, que é um orgulho do município, e o maior parque urbano do estado de São Paulo, se foi 4 milhões, quando eu voltar eu pago. Com prazer, porque vale quase 200 milhões o Parque da Mina. Desde a emancipação do município, Araçarigama sofre com a falta de um plano diretor. O senhor foi prefeito por 2 mandatos. Por que é que nos seus mandatos não conseguiu aprovar o plano diretor? Bom, vamos lá. Primeiro, um esclarecimento público. Eu vejo muita gente falando do plano diretor. Mas plano diretor é uma peça, como é a Constituição. Ela agrega vários conteúdos. Plano diretor, ele tem dentro dele o código de postura, o código de obras, o código ambiental, o código de turismo, o código de
de saúde pública, ele tem os códigos de defesa civil, ele tem todas as legislações de plano de carreira dos professores, da saúde, da guarda municipal, tudo isso compõe o plano diretor, principalmente o zoneamento do município, porque garante juridicamente que as empresas instaladas depois não vão ser convidadas a sair de onde elas foram instaladas. Gera uma insegurança jurídica. A Gerdau veio para Araçariguama, Carlos Aymar que trouxe, junto com outras 126 empresas, e a Lili mais 40 empresas no período dela, inclusive as da Prologes, e precisava dar a essas empresas garantia de que um prefeito entrando não questionaria onde elas estão instaladas. Então, o plano diretor é também o plano de zoneamento, a legislação de zoneamento que diz o que pode em cada lugar. E nesse plano diretor, diz que lá onde está o aterro, não pode aterro, e está sendo descumprido. E diz que as empresas instaladas no Distrito Industrial estão garantidas de estarem no Distrito Industrial. Então, o plano diretor é tudo isso. Então, o que falta para fazer o plano diretor? Fazer com que todos esses códigos que nós fizemos, eu e Lili, inclusive o plano de saneamento, que é uma maravilha, feito na gestão dela, porque é muito complexo, que mostra o futuro da cidade na água e no esgoto até 2028. Nós estamos em 2028 e nós estamos em 2023, aí está 5 anos na frente. E só por conta do plano de saneamento, que tem água no Igavetá, água no Viçoso, água na Chácara Dora. Na Chácara Dora foi antes. No Novo Tigrão, por exemplo, com a Lili. No Santa Ela, que tem lá um poço sem água, né? Ou um poço que funciona meia boca, tipo lata d'água na cabeça, que eu acho que água é água de verdade quando ela é distribuída. Mas voltando ao plano diretor, se nós pegarmos todos esses códigos e compilarmos, juntarmos todos eles, nós temos o plano diretor. Por que não foi feito? Precisa que a Câmara faça. A Câmara pode fazer. Está aí uma boa iniciativa da Câmara. Não precisa ser iniciativa do município. Não precisa partir do Executivo? Não, pode partir do Legislativo também. Mas para partir do Executivo está fácil. Pega, prefeito, todos os códigos aprovados na minha gestão e na gestão da Lili, compila todos, ou seja, junta e manda um projeto chamado plano diretor. Então, dizer que Araçariguama não tem um plano diretor não é uma verdade, é uma meia-verdade. Porque ela não tem, porque a lei que cria o plano diretor, você tem razão, não existe. Mas todos os elementos para a criação da lei existem. É como você separar a Bíblia em livros. Todos os livros da Bíblia separadamente não são a Bíblia, são capítulos da Bíblia. Quando você junta todos, é a Bíblia. Certo. Então falta o quê? Oi? Falta o quê? Juntar todos. Tudo. Mais uma proposta. Eu voltando à prefeitura, vamos aprovar o plano diretor literalmente. Na sua visão, qual é a maior prioridade de Araçariguama? Neste momento? Nesse momento. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. São várias, mas a principal para mim hoje é moradia. Ainda é moradia. Eu fui o prefeito, junto com o Paraíba, que mais distribuímos lotes. Foram 957 lotes. E como eu sou feliz e orgulhoso de ir tomar um café numa família que não paga mais o aluguel. O meu sonho é poder voltar à prefeitura, e Lili chegaria lá, distribuir pelo menos novos 1.000 lotes, para que as famílias saiam definitivamente do aluguel. Porque o aluguel em Araçariguama é muito caro. É leonino. E hoje, infelizmente, nós vemos uma prefeitura que privilegia uma parte da elite da cidade que é detentora de grandes propriedades e grandes quantidades de casas de aluguel. Claro que o cara precisa, ele ganhou, ele vai fazer uma locação, mas nos níveis que nós estamos hoje está insuportável. Eu acho que uma das grandes prioridades hoje do município deveria ser a priorizar a habitação. E sendo prefeito, eu vou priorizar a habitação. Vamos falar um pouquinho do presente e do futuro. Você falou para mim falar uma, né? Uma. Então falei certo, uma. Que eu tenho inúmeras. Como o senhor vê a Araçariguama de hoje e a daqui 10 anos?
Bom, Araçariguama de hoje é uma cidade, infelizmente, que capenga, fruto de uma administração desconstruída, pífia, que não tem nada de moderna, que optou pela velha política. Alguns falam, Aimar, a velha política. A velha política é o que a gente está vendo aí hoje. Uma política do inchaço, uma política da cooptação de apoios através de cargos. Isso é o pior da política. O pior. O atual prefeito, ele fez uma opção. Ele falava que não ia participar de um sistema que amarrava a prefeitura. Hoje ele é o próprio sistema. Ele amarrou a prefeitura. Tanto é verdade, André, que eu queria convidar você que está me assistindo, fazer uma conta comigo. Nesses 3 anos que vão ser completados agora no dia 31 de dezembro de 2023, o prefeito já vai ter arrecadado, nesses 3 anos, quase 600 milhões. É meio bilhão mais 100 milhões. Meio bilhão, você consegue imaginar? Nós estamos aqui no teu estúdio, dá para encher de nota de 100, 5 vezes esse estúdio aqui, com notas de 100, de 200. A tua sede aqui, a gente enche ela inteira, com tanto dinheiro que foi arrecadado. E qual é a opção do prefeito? Inchar a máquina. Porque o atual prefeito não tem uma obra, sequer, que ele possa dizer, essa é minha, construída com dinheiro do município, de 0 até o término. Nenhuma. Ele está vivendo das emendas da dona Lili, de umas emendas parlamentares estaduais e federais, de amigos da dona Lili e do Aimar, que continuam por aqui, tipo Marcos Pereira, Baleia Rossi e outros, né? E nada dele, muito pouco dele, só mesmo promessas que não vieram se tornar realidade. Ele deu até um pouco de azar, porque ele tinha bastante de relacionamento com o Rodrigo Garcia, então tinha muitas promessas com o Rodrigo, que foi um grande governador, do meu ponto de vista, eu reconheço, meu amigo, pessoal há 30 anos, mas ele não ganhou. Quem ganhou foi o Tarcísio. E o Tarcísio tem outras prioridades, que certamente não foram e não são Araçariguama, que pode até ser num futuro, mas no momento não. Então, ele está vivendo de emendas do governo do estado, recursos do governo estadual, para alguns recapes na cidade. Recapei ali a Vila Nova, um pedacinho da Vila Nova, da Terra Baixa, da Vila Real, legal. Asfaltos que eu fiz, né? Na Vila Real, na Vila Nova, no Sintra, na Vila Alumínio, está recapeando o que eu fiz. Recapear é mole. É igual tomar esse golinho de água. Eu quero ver o cara fazer da base. Base, subbase, capa, asfalto, água, drenagem, toda a estrutura de Sabesp, aí eu quero ver. Agora ir lá e botar uma capinha é mole. E não é dele também. É fruto da emenda de recursos estaduais que o governador Tarcísio está concedendo, liberando para 340 cidades no estado de São Paulo. Ontem eu fui a Tabuão e Embu prestar serviços do partido, para o Paulinho da Força, e chegando lá, eu fui no gabinete do prefeito em Embu, tinha uma rua lateral sendo asfaltada. Estava raspando ainda, estava frisando. Certo. Quando eu saí, 4 horas, eu demorei 4 horas lá. Eu entrei 1 hora, saí 4h30, quase 5. A rua estava asfaltada. Aqui, a Vila Nova, Adelino Marucci, por exemplo, levou 3 meses. E hoje ainda não está completo. Até o final de semana deve completar o serviço. Falta de planejamento. Falta de pegar o touro à unha. Porque prefeito não é aquele que vê só as rosas ou as pétalas da rosa. Prefeito é aquele que pega o espinho também, com a mesma vontade com a qual ele pega as rosas. Certo. E o Araçariguama daqui a 10 anos? Uma cidade que eu tenho a convicção de que vai ser a cidade com melhor qualidade de vida do estado. Eu não tenho dúvida. Mas, para tanto, a gente precisa estruturar a cidade com infraestrutura realmente para proporcionar essa chegada de um futuro. Temos que trabalhar muito melhor, logicamente, uma
humanização do município, e aí entra vários detalhes da saúde, por exemplo, que a saúde, hoje nós temos uma saúde na UTI, uma saúde precária, onde falta tudo, falta medicamento, falta médico, prédios mofados, exames demorando 4, 5 meses, com um gasto milionário de quase 2,5, 3 milhões por mês só com a contratação de OS. Então é muito dinheiro, são mais de 30 milhões por ano, tinha que funcionar e funcionar bem com todo esse dinheiro. Eu fui prefeito de Araçariguama com 8 milhões de arrecadação por ano, menos de 900 mil por mês, e fizemos o que fizemos, uma grande gestão. O atual prefeito tem quase mais de 200 milhões por mês, mais de 18 milhões, mais de 200 milhões por ano, mais de 200 milhões por ano e mais de 18 milhões por mês, e a gente não vê as coisas funcionarem, especialmente na saúde. Uma educação à deriva, onde os professores estão largados, abandonados à sua própria sorte, não tem um plano de carreira, não tem um incentivo aos professores, não tem uma conversa, não tem uma mesa de conversação, e cada um dando um tiro para o lado, tentando fazer o seu melhor, porque também esta gestão está pecando, por conta de que cada setor da prefeitura virou uma prefeitura com dono. Levando em consideração a afirmativa que eu vou te passar, o que é permitido não significa que seja necessário. Caso o senhor venha a ser o candidato e seja eleito, e a cidade continue com uma arrecadação, um orçamento tão significativo, hoje com 220 milhões, para um município aí com um pouco mais de 21.500 habitantes, qual o percentual a sua folha de pagamento irá consumir? Isso é um compromisso que o senhor assume. Compromisso. Aliás, eu já fiz uma publicamente. Dessas... Publicamente, já divulguei isso nas redes sociais, mas não tem o alcance que tem o podcast com o André, claro, né? O papo na redação vai ter aí, certamente, um bom alcance, um ótimo alcance. Então, é bom frisar aqui. André, existem verbas constitucionais. Então, você é obrigado a gastar, a gastar 15% do orçamento na saúde. Então tem que gastar com qualidade, porque 200 milhões, 10% é 20, 15 é 30, né? Isso. Dá 30 milhões por ano. Então ele está gastando os 15, mas está gastando mal, sem eficiência. Tem 25% que é obrigado a gastar na educação. Está gastando mal, sem eficiência. Quer uma prova? Quantas creches ele construiu em um ano? Nenhuma. Lili implantou 5. Eu construí 14 escolas e 2 creches. Olha a diferença. Então, está gastando mal. Os professores estão recebendo salários até razoáveis, mas chega no final do ano, o Fundeb não está agradando os professores. E a gente não vê para onde foi esse dinheiro. Ou vê, né? Compra apostila que não existe, a mesma apostila que o governo federal dá de graça, ele compra, depois gasta 3, 4, 6 milhões com a apostila, depois paga de usar. Quer dizer, não tem uma organização na saúde, na educação, que realmente a gente veja a evolução na educação, sem construção de prédios. As únicas 2 obras de escola que ele vai entregar, e precisa ter muita cara de pau para entregar, são frutos da construção promovida pelo Lixão em troca das licenças, que o Joca fez um acordo com o Lixão, que ele não construiu nenhuma escola e nenhuma creche em 3 anos. Fez um puxadinho de uma sala aqui na Praça da Bíblia, que é ridícula, com telha de zinco, fez um puxadinho no barranco na Chácara Dora, na escola construída, e um puxadinho lá, e acabou. Mal a mal ele pinta as escolas. As escolas que não têm pintura, que não têm estrutura, que não têm infraestrutura, que não têm laboratório, que não tem um corpo docente trabalhando com felicidade, onde falta tudo. Assim como na saúde, falta tudo na educação. Falta até vergonha na cara dos gestores. Mas o senhor não disse qual é o seu percentual. Vamos lá, então chegamos lá. Só se nós temos 15 na saúde e 25, sobrou 60. Certo? 52 ele está gastando com folha. Então sobrou 8.
8 para ele comprar papel higiênico, abastecer, consertar carro, comprar peça, tudo isso, né? Então, qual é a solução? Neste momento e para o futuro, para a cidade se viabilizar no futuro? Cortar a folha de pagamento. Como é que você corta a folha de pagamento? Minha proposta, derrubar de 17 para 10 secretarias e diminuir os cargos comissionados. Só com os cargos comissionados, com o corte de pelo menos 50%, você vai economizar 2,5 milhões por mês, que economiza 30 milhões por ano. Só com este item, você já consegue fazer a infraestrutura do município evoluir muito, com 30 milhões de sobra no caixa por ano. Então, é uma realidade, é uma conta matemática. O que não dá é para a cidade suportar 200 cargos comissionados na prefeitura, contratados, de um time que faz parte da panela do prefeito, literalmente, onde ele pouco fez pela cidade, pelos bairros, e não tem uma obra para chamar de sua, mas ele encheu a máquina. Literalmente não topa tudo pela reeleição. Porque ele mesmo, caso fosse eleito, que se Deus quiser não será, ele mesmo não suportaria esses valores de folha para o ano que vem. Porque ele deve hoje mais de 40 milhões. Ele deve mais de 16 milhões só com a Previdência. Ele deve merenda 3 milhões, ele deve ônibus escolar, ele deve uniforme, ele deve mais de 30 milhões de fornecedores. Então ele sabe que ele mesmo não suporta a folha. Mas ele tem que manter a folha inchada, porque são os seus cabos eleitorais. E como nós vamos ter uma administração nova e limpa e digna, não vamos precisar desses cabos eleitorais. 10 segundos. Qual é o seu valor? Qual é o percentual? Vamos derrubar o percentual de 52 atuais para no máximo 38% da folha. Prefeito. Funcionando todos os setores com qualidade e eficiência. Nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer sua presença, sua participação, por estar aqui, tendo a oportunidade de falar diretamente com a população, deixando sua mensagem. Ainda é cedo para falar em propostas, porque... Nós falamos de algumas, né? Mas é importante que os pré-candidatos também venham e tenham a oportunidade de se dirigir à população. Algumas perguntas que foram feitas aqui, como teriam sido feitas no programa anterior, que não aconteceu, elas serão repetidas aqui para os demais participantes, porque são perguntas chaves que a gente vai conseguir que o pré-candidato, caso venha a ser candidato, assuma esse compromisso. Cumpra, né? Porque uma coisa que precisa mudar no Brasil é exatamente isso, né? Então, acabar com os Zé Promessinha, né? O cara promete, engambela e depois não cumpre nada. Então eu queria agradecer a sua participação e agora o senhor tem 5 minutos para poder se dirigir à população de Araçariguama. Muito bem, muito bem. Eu, inclusive, não falei das câmeras, né? Que ele retirou as câmeras do município também, que é uma questão de segurança, que você sempre toca em segurança. Não tocou hoje, mas quero dizer que nós vamos reabilitar todas as câmeras. Ô André, é uma palavra bem rápida. Eu, ao longo dos meus anos, como prefeito, como apoiador, como político do município, como primeiro-damo, sempre trabalhei para construir o futuro da cidade. E, mesmo quem não gosta de mim, não consegue negar isso, que nós temos muitas realizações. E eu gostaria de disputar como prefeito, caso ele seja candidato, que eu também não sei se ele será, né? Em igualdade de condições, com um prefeito que tivesse realizado muito. Mas estou sentindo que nós vamos disputar com alguém que não realizou quase nada, a não ser para os seus. Quero frisar também que eu estou falando aqui como pré-candidato, mas no nosso grupo político nós temos 3 possíveis pré-candidatos. O próprio Alemão, que está no grupo, que se ele estiver melhor nas pesquisas, será ele o candidato. A Lili, que está no grupo, caso ela esteja melhor na pesquisa, ela será a candidata. E eu, Carlos Aimar, que caso eu esteja, espero estar nas pesquisas em melhor condição, serei o candidato. Para ficar claro isso. As nossas propostas para o futuro, a mensagem que eu queria deixar para a nossa população, ela vai ao encontro, literalmente, da frase que você falou, pensando no futuro. Então eu quero deixar uma mensagem de que nós precisamos voltar
a pisar em solo fértil de democracia, de austeridade pública, mas com democracia. Porque alguns me chamavam de ditador, mas nunca de injusto. Eu nunca fui injusto. Eu sempre fui um prefeito justo, que trabalhava 30 horas por dia. E as pessoas reconhecem isso. Então, um papo reto é dizer que hoje o prefeito fica se arvorando, e eu não sei nem se ele virá aqui, porque ele se diz já ganhador, ele já ganhou a eleição. E eu quero dizer para você que está em casa, sofrendo, humilhado e com vexame todo dia na saúde, na educação, nas estradas devastadas, que você pode confiar porque nós vamos fazer uma grande gestão. Segundo ele, já ganharam, mas eu não acredito. Até porque nesses 3 anos ele arrecadou quase mais de $500 bilhão e pouco fez. Para alguém que nasceu aqui, André, e que bate no peito, se vangloria porque nasceu aqui, é muito pouco. Fazer quase nada é muito pouco. Quando se fala em demonstração de amor. Nesses 3 anos ele teve a oportunidade de fazer pela cidade, mas ele fez pela folha de pagamento, ele fez pela sua panela, e fez pouco ou quase nada pelos bairros mais afastados que elegeram ele. Foram os bairros mais afastados que elegeram. Por exemplo, Santa Ela. E hoje dificilmente ele consegue ter 10% dos bairros, dos votos dos bairros mais afastados. Volto a dizer, ele fez muito, pelos seus, pela sua panela. Basta ver a lista da vergonha, que foi amplamente divulgada, com mais de 200 cargos, denunciado pelo sindicato, um monte de fantasma, um monte de desvio de função, um monte de cargos aí superfaturados, cargos muito bem pagos, e que você não vê essas pessoas na prefeitura. Super salários. Isso vai acabar. Esse desgoverno acabou com a saúde. A Lili reconstruiu a saúde que eu construí. E eles, em 3 anos, conseguiram destruir a saúde. Não tem mais tomógrafo, não tem mais ultrassom, não tem mais raio-x de qualidade, não tem mais tomografia, não tem mais ala da mulher, ala do idoso, ala da criança, PS infantil, acabou com tudo. E as pessoas estão sentindo a diferença. Deixou inúmeras pessoas nas filas, todo o tempo. Um exame de sangue hoje demora 4 meses. Se você for no PA, demora algumas horas. A fila cross parece que nessa gestão ficou ainda mais lenta do que já sempre foi. A cidade está suja, mal cuidada, os prédios públicos estão mofados. A terceirização do cemitério é uma vergonha. Onde até para morrer falta oportunidade. Né? Uma taxa de sepultamento custa R$600. Estradas devastadas. Contas reprovadas 2021, 22 no mesmo caminho, 23 no mesmo caminho. Mais de 100 representações cíveis e criminais ele está respondendo. Fala que ele tem o nome limpo. Está respondendo a processos que vão até 2040. A quantidade de processos que ele vai responder. Realmente uma vergonha, e que nós precisamos combater tudo isso, e a Araçariguama tem que sair do campo da engambelação e entrar no campo da realização. O engambelador está aí, o realizador está aqui. Muito bem. Eu queria agradecer mais uma vez. Estourou o tempo? Não, deu certo. 5h18. Tá bom. Tá bom. Agradecer mais uma vez, obrigado pela participação. E eu queria agradecer a você que acompanhou e que com certeza vai estar acompanhando os demais pré-candidatos.